A paz do Senhor, querida igreja. Amém? Te convido a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 2 versículos. É com alegria que estamos aqui nessa noite. Sobretudo para adorar o nome do Senhor, para servi-lo e para meditarmos na sua palavra. Diz assim Mateus 6, 22 e 23, diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém. Você pode estar sentado. Falar de família é aquilo, né? É falar de igreja. É falar de igreja. A igreja é feita de famílias. Glória a Jesus por isso. E por isso o ataque tão grande do inferno, principalmente nesses últimos dias, porque o diabo sabe que o tempo dele é findo. Então ele está trabalhando apressadamente. E o foco dele é a família, porque ele atingindo a família, ele está atingindo a sociedade, ele está atingindo a igreja. Então, mais do que nunca, a família é o alvo do inferno. E esse versículo, quando eu estava me preparando para falar, e parece que a gente está falando sempre a mesma coisa. Parece que o assunto é sempre o mesmo, pelo menos na visão de cada pessoa, né? A minha visão a respeito de igreja, a respeito de céu, a respeito de inferno, a respeito de família, a respeito de sociedade, a respeito de tempos. Parece que a minha visão é a mesma, sempre. Não importa onde eu vou ler, eu me vejo olhando sempre sobre o mesmo ângulo, para o mesmo foco. Então, é até difícil, na hora de sentar para estudar, eu vou falar aquilo de novo, outra vez, novamente. E quando é para o mesmo grupo, parece que a gente se torna enfadonha, e daí uma preocupação muito grande. Porém, a igreja é a igreja do Senhor. Amém? E eu venho orando, desde que me foi feito o convite, para que o Senhor me trouxesse a palavra que a igreja aqui reunida hoje, aqui, e quem está ali online nos acompanhando também, a necessidade dessa igreja, a necessidade desse povo. Não adianta eu falar para quem não está aqui. E também não era interessante para mim, em momento algum, falar aquilo que eu acho, que eu deixo de achar. Mas eu comecei a clamar ao Senhor para que eu fosse uma porta-voz daquilo que está no coração dele para a necessidade da sua igreja hoje, aqui. E lendo ali e acolá, e pesquisando, e orando, e gemendo, e chorando, o Senhor me trouxe essa palavra, que os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. O que é candeia, né? Candeia é como uma lamparina. É uma luz. Candeia é uma luz. Jesus está dizendo que essa luz, ela vem para iluminar o corpo. Ou seja, para que servem os nossos olhos? Né? Para nos facilitar o nosso conduzir, né? Eu, graças a Deus, eu tenho as minhas vistas, então eu estou falando aqui, eu não vou andar e tropeçar aqui, porque os meus olhos vão me mostrar, vão me fazer perceber que eu não posso, que eu tenho que desviar, não é? Da mesma forma, se eu for nessa direção, eu posso me empolgar falando com você e os meus olhos vão me impedir de esbarrar aqui, de tropeçar aqui. Porque os meus olhos servem para isso, para me ajudar a me conduzir. E Jesus está falando aqui que
que essa candeia, que é aquilo que ilumina, que é aquilo que traz luz, que é aquilo que traz direção, que é aquilo que faz com que eu consiga me posicionar no meu dia a dia, ele está dizendo que isso são os meus olhos. Só que esses olhos aqui, não é literalmente esses olhos. O que acontece? Esse versículo 22 e 23 são só 2 versículos, porque ele está dentro de um contexto, e dentro desse texto aqui, esses 2 versículos, eles se isolam e eles fazem como que uma parábola. Por isso são só 2 versículos. E Jesus está, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que dá para fazer um link com o que está sendo falado lá atrás, mas isso aqui está sendo solto, como que em uma parábola. E Jesus está dizendo para mim que esses olhos, que eles precisam ser bons para que eu saiba me conduzir com facilidade, ele está dizendo que esses olhos, eles são os olhos, não esses físicos, mas são os olhos do entendimento. Jesus está falando de um olho de entendimento. É um entendimento, irmãos, de que é interessante, a gente que está na igreja, como esposa de pastor, é bastante interessante quando a gente vê que a palavra é ministrada, ou seja, no atendimento pastoral, e parece que a gente fala uma coisa, é ministrado aqui, seja pelo pastor, seja por um outro instrumento de Deus, a palavra é clara, é claríssima, mas parece que não são todos que conseguem captar, não é? E às vezes eu fico pensando, como pode? Né? Como pode, assim? Às vezes é aluno de escola dominical, e você conversa um pouquinho e você vê que tem um olhar totalmente fora do ensinamento bíblico. E a gente sabe que essa igreja é uma igreja que preza pelo ensinamento bíblico. Mas se a gente se move um pouquinho no meio do povo, a gente vê que parece assim que... Deus, onde estavam quando foi ministrada essa palavra? Não é? Como pode? Como é possível? Como é possível alguém que está tão perto, tão junto, ainda conseguir tropeçar numa caixa dessa que está aqui? Como é possível isso? E não é um problema nosso. Um pouquinho que a gente sai, que a gente conversa, e o meu marido, ele gosta de conexões, vocês sabem disso, então a gente acaba conversando muito, ouvindo muito, e são histórias alarmantes. Nós estivemos fora agora, no início dessa semana, e foi bom, foi um momento bom, mas eu voltei com o coração pesado, de coisas que eu ouvi, de pessoas esclarecidas, de pessoas que têm conhecimento bíblico, de guias espirituais. E dá aquela coisa assim, Deus, como pode? Como pode? Então, uma coisa é certa, a pressão do inferno sobre nós é muito grande. O que não justifica o nosso comportamento em ceder, em tropeçar. Não justifica. Porque nós conhecemos a verdade, que é libertadora. Amém? Então, não tem... né? Ele perguntou para um rapaz essa semana durante a viagem: meu filho, por que você se afastou? Por que você deixou a igreja? O mundo, pastor, o mundo, ele é muito forte. Sim, o mundo é muito forte, mas não para mim e para você. Porque nós temos o Senhor. Então, ele é forte para aqueles que estão lá. Né? Para terem forças, para dar um passo em caminho da libertação. Para nós, não. Porque a Bíblia diz que nós já vencemos o maligno. Nós vencemos o maligno. Então, não temos desculpas para estarmos dando. Mas porque... mas... Não. E a Bíblia é muito clara que quando chegar naquele grande dia, nós não vamos ter desculpas para dar. Não é? Não temos desculpas para dar.
Eu acho interessante, nós temos um hábito, é um hábito de falar, né? Tipo, temos 3 filhos, glória a Deus, todos estão na casa do Senhor. Então, há um hábito que eu acabo sempre falando com a minha esposa, que sempre que ele diz tenho 3 filhos, para algum amigo, ou com pastor, ou vizinho, enfim. Ah, são crentes? São todos, graças a Deus. Deus nos deu isso, Deus... E eu não gosto dessa expressão, talvez você já deve ter me ouvido falar isso aqui. Porque o Senhor quer dar isso para todo mundo. Não somos pais privilegiados. Não somos. Agora, nós somos pais que procuram ter uma consciência de estar avaliando a educação hoje, depois que estão adultos? Não. Desde sempre. Nasceu, começou. Né? Eu dizia não quando tinha 3, para ter pulso de dizer não com 13. Não dá para descobrir que eu preciso ter pulso com meus filhos com 13 anos. Essa idade não dá para ter pulso. É a idade que eles se revelam como adultos e acham que são, e é a idade da chamada rebeldia. Não é rebeldia, é uma faixa natural do ser humano. Foi Deus quem criou isso. Mas eu tenho que entender que eu tenho um papel na função dos meus filhos. E não dá para eu descobrir isso depois que eles estão adultos. Tem que ser enquanto está criança. Não é? Então, são coisas pequenas que a gente vai amarrando, que a gente vai fazendo para ver o resultado lá na frente. Então, quando eu tenho que dizer, meus filhos estão todos na casa do Senhor, glória a Deus, é porque o Senhor olha para mim de forma diferente? Não, é porque nós temos tentado nos colocar numa posição bíblica. É preferível errar para mais do que errar para menos. Errei muito para mais, bastante, reconheço. O não saía fácil quando meus filhos eram pequenos, porque eu tive um esposo que se desviou. E que, segundo minha sogra, deu muito trabalho, fez ela chorar muito. Então, eu tinha pavor de viver isso. Então, eu vivi a minha vida educando meus filhos desesperada com o amanhã deles. Já pensou? Fazer 15 anos e eu não segurar mais a onda? A minha palavra não ter peso na vida deles? Isso me desesperava. Então, eu comecei a ter uma palavra forte com eles, que eles me respeitassem, me honrassem a mim, ao pai, aos mais velhos, aos pastores, à liderança, desde sempre. Desde sempre. Porque eu não queria ver um filme ruim no final. Então, Deus faz, mas Ele quer fazer na minha casa, Ele quer fazer na tua casa, Ele quer fazer na casa de todos nós. Mas eu preciso buscar, no meu entendimento, qual o caminho para que isso dê certo. Porque a palavra de Deus é certa sempre. Se há falhas, ela está em mim. Nunca na Bíblia. Nunca em Deus. Então eu tenho que tomar conta da Luciene. Eu tenho que procurar ser moderada. Nem apertar muito, porque eu via muito isso quando eu era jovem, né? Pais muito firmes, que os filhos, quando podiam se libertar dos pais, dava muito trabalho. Por quê? Eram pais opressores demais. Então, dá trabalho isso. Você tem que ficar se policiando, orando, procurando na Bíblia, procurando entender seu filho, não importa a idade. Quantas vezes eu ia atrás de filhos, querendo saber da vida deles, do que estava passando, sem perguntar. Isso dá um trabalho enorme. Inúmeras vezes, eu entrei no quarto do meu filho, que hoje é pastor Samuel, que chegava chateado da vida. Se eu perguntasse, eu sabia que não ia ficar bem, porque ele era um rapaz e eu era uma mãe, velha, né, na idade de um rapaz. Então, eu entrava como quem não quer nada. Eu me recordo, não sei se ele se lembra disso, de algumas vezes que eu esperava ele deitar. Luz do quarto apagada, ele deitado, e aí eu ia, sentava no chão, encostava as minhas costas na cama dele, ele deitado, quer dizer, eu não estava olhando para ele, e começava a falar, sei lá do que, de bolo, de arroz queimado, de qualquer coisa assim, e dava volta, dava volta, dava volta, dava volta, até que ele se sentia à vontade,
e abria o coração para mim. A partir dali eu podia conduzi-lo. As meninas nem se fala, né? Menina é mais aberta e o canal era mais fácil. Mas isso é trabalho que dá. Isso é um trabalho que dá. Por quê? Porque eu preciso entender que tudo que Deus tem para a minha vida, Ele espera que eu tenha uma participação nisso. Deus tem o melhor para mim nessa terra, mas Ele espera que eu seja parceira dEle nessa caminhada. Ele não vai fazer nada sozinho. Ele não vai fazer nada sozinho. Ele vai fazer à medida que eu permitir, e Ele vai me orientar à medida que eu perguntar e me interessar por aquilo. Eu tenho que me interessar pelo assunto. E assim foi. Uma vida difícil para poder acertar. E hoje o que eu vejo na igreja, e no meu casamento, na minha vida a dois, porque isso só acaba quando morre, gente. Enquanto está vivo é luta, né? Enquanto está vivo é peleja. Enquanto está vivo, você está ali se treinando, tentando ficar na palavra quando não quer. Tem hora que você não quer. Alguém já me ouviu falar isso? Tem hora que eu decido que eu não quero ser essa pessoa aqui que a Bíblia manda eu ser, não é? Mas eu não sou burra, eu sou inteligente. Então, depois de 10 minutos, não, Luciene, volta lá. Vai lá para a Bíblia, porque não dá certo, está difícil nela. Se sair dela, não sei quanto pode ficar pior, não é? Então, não gosto de pagar para ver, então eu vou para a Bíblia de novo. Eu não gosto que ninguém pense que é muito fácil a vida a dois. Porque senão você vai dizer, para você é fácil, porque seu marido é crente, seus filhos são crentes, você é crente, é fácil. Não é nada fácil, é tudo muito difícil. É tudo muito difícil. Porque a gente tem que se negar, a gente tem que se examinar. Se examinar é horrível. É muito mais fácil eu olhar para ele e dizer, eu estou tendo essa reação porque ele fez isso assim, assim, assim. Não preciso falar para ninguém, não. Posso falar para mim mesma. Estou satisfeita se eu falar para mim mesma. Eu me convenço de que eu estou certa porque ele fez alguma coisa. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas não serve para mim apenas o que eu acho. Tem que ser o que a Bíblia acha. Se eu viver uma vida a dois, segundo o que eu acho, não tinha mais casamento. Se tem casamento ainda, e são 43 anos, é porque eu e ele procuramos a viver não o que nós achamos. Mas a gente vai para a Bíblia, e porque a Bíblia nos orienta, nós caminhamos mais. Glória a Jesus por isso. E aleluia, porque não é nada na marra, não é nada na força, é o Espírito Santo. É um trabalho que dá a deixar o Espírito Santo agir, que você não sabe. Você se abrir para o Espírito Santo tomar conta, tomar lugar, porque depois de tantos anos na igreja, eu já sei exatamente o que o Espírito Santo vai fazer, e às vezes eu não quero que ele faça, porque eu já sei. Ele vai fazer eu perdoar, ele vai fazer eu aceitar, ele vai fazer eu ficar boazinha, e na hora da irritação eu não quero isso. Né? Eu quero mostrar o meu gênio, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero mostrar que eu sei quem eu sou e o que eu quero. Então isso é uma luta da carne com o Espírito, que não pense você no seu lugarzinho aí, que é só você que tem isso. Porque eu também tenho. Mas diante de todo esse movimento, eu digo para mim mesmo, Luciene, você pertence ao Senhor. E isso faz parte da caminhada a dois. Você só vive essas dificuldades porque você caminha com um companheiro, com teu esposo. Você está me entendendo? O que eu preciso, irmãos? Às vezes eu vejo que a pessoa ora muito para ter uma vida a dois boa. E tenho amigas
há uns 4 meses atrás, eu estava conversando com uma amiga a respeito de uma outra esposa de pastor e que se divorciaram. E o assunto saiu com muito pesar, porque nós éramos próximas. E ela, que era mais próxima, ela falando, Luciane, é uma coisa estranha, porque ela orava demais. Ela vivia subindo o monte, fazendo jejum, levando irmãs para ungir a casa dela. Ela vivia, ela se dedicava. Ela tentou salvar o casamento dela. Com o mesmo tempo de casada que eu, com o mesmo número de filhos que eu, casamos os filhos na mesma época. E depois da conversa eu saí pensando, meu Deus do céu, eu não oro tanto quanto ela orava. Eu nem subo um monte. Nem levo ninguém para ungir minha casa. Como pode ela ter divorciado? Como pode ter deixado igreja para trás, ministério, tudo para trás? E essa amiga disse, ela disse que cansou. Mas todos nós cansamos. Faz parte da vida. Todos nós cansamos. Então ainda não é uma justificativa. Porque o Senhor renova as nossas forças. Ele renova o ânimo, Ele renova a alegria, Ele renova o amor, Ele renova tudo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, que pode dar jeito em tudo. Então, eu fico mais convicta de que tem que ter a minha participação, sim. Para que a minha família dê certo, tem que ter a participação da Luciane. Eu não posso orar e entregar nas mãos de Deus, mas depois da oração, fazer o que eu acho que eu deva fazer. Não! Vai além. Irmãos, essa igreja tem um trabalho de ministério de família muito lindo, rico. Eu costumo dizer, quando eu me casei, a gente nem falava de dificuldade de relacionamento na igreja. Não tínhamos espaço para isso. Cada um tinha que se virar. Hoje em dia tem classe de casais, não é tudo misturado não, é classe para até 5 anos, para 8 e por aí vai, né? Tudo direitinho, tudo organizadinho, com palestras, com aconselhamento, meu Deus, com uma variedade tão grande de livros, de material para se consumir, para pesquisar, para se atualizar. E por que é que o diabo continua com tanto espaço no nosso meio? Por quê? Não vale a desculpa de que ele está pressionando porque estamos no fim. Essa desculpa não tem validade para nós. Não é válida para nós. Que eu sei que ele vem, eu sei, mas eu tenho remédio para isso. Eu tenho saída para esses ataques do diabo. Eu tenho e você tem. Palavra de Deus. Oração. Fala para Deus. Conversa com Deus. Pega a Bíblia. Vai ver o que Deus está falando com você através da Bíblia. Tem resposta. Nós temos respostas. Agora, o que não dá é para a gente sentar, ouvir tudo que a gente ouve, tudo que o Senhor traz através dos seus servos aqui para nos alimentar, para nos trazer esclarecimento. A gente sai daqui maravilhado com a palavra, como hoje eu ouvi, algumas pessoas passando pelo pastor e falando, que palavra maravilhosa, que palavra do céu. E eu fico pensando, oba, então vai ficar agora tudo maravilhoso mesmo. É isso? Mas não fica. Porque toda hora tem alguém falando alguma coisa, querendo desistir no meio do caminho. Então, querida igreja, eu preciso que você entenda que nós temos que ter uma participação consciente com o Senhor. Consciente, entendeu? A minha família, para permanecer sadia, eu preciso
não ser cristã apenas, não sentar aqui e ouvir as mensagens apenas, não apenas vir para a escola dominical na minha classe de casais, não ir para o encontro de casais, não é só disso. Isso não é o suficiente. Eu preciso me render e entender que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Olhos bons com luz faz com que eu me desvie dos caminhos difíceis. Os caminhos difíceis vão continuar existindo, mas eu, com a luz que eu tenho, vou conseguir me desviar deles. E é lindo quando você percebe o Senhor fazendo isso no seu dia a dia. Eu tenho também isso de testemunho. A coisa está ruim, está muito difícil, eu estou vendo que vai dar um choque, vai bater de frente, mas oro daqui, ele ora de lá e, de repente, a gente está rindo. A gente está rindo. Porque há em nós um compromisso de fazer dar certo. Há um compromisso de fazer dar certo. E isso está faltando no meio da igreja do Senhor. Nós queremos que dê certo, mas sem ter compromisso. O compromisso é de quem ora, o compromisso é de quem unge, o compromisso é de qualquer um, é do professor da escola dominical, do professor de casais, é do líder dos casais, é de qualquer um. Só não é minha, porque o meu sangue é quente, porque o meu temperamento é difícil, porque eu passei por isso, por aquilo, a gente tem um monte de desculpas para dar. O Senhor quer que a gente feche esse assunto de família bem fechado. A igreja que está com problema dentro da sua casa, ela não pode estar pronta para ir para a casa do outro lá fora. Como que eu vou? Por isso ele quer nos atacar. Mas ele que ataque. Ele vai fazer o papel dele de atacar. E eu vou fazer o meu. De ter a luz em mim para me desviar. Amém? Então, o que significa? Jesus está dizendo que tem olhos bons e que tem olhos maus. Não tem como fugir disso. Tem olhos bons e tem olhos maus. E eu quero conversar com você hoje para a gente identificar qual é o tipo de olhos que nós temos. Vamos? Amém. Vamos ver qual é o tipo de olhos que nós temos. No original, olhos maus significa olhos com visão dupla. Olhos maus são olhos com visão dupla. Ou seja, olha para uma coisa, mas vê duas, vê convertente. Pode ir para cá, mas pode ir para lá também. Esse é o olho mau. Então, significa que se os seus olhos tiverem visão dupla, se você enxerga distorcidamente, haverá trevas na sua vida. Duro de ouvir isso, mas o pastor preparou bem, antes de me dar o microfone. Porque tem coisa que é ruim da gente ouvir. É ruim da gente aceitar que a gente tenha aquilo, mas que é real. É real. Como que eu vou fugir de uma realidade? Então, se eu tenho uma visão distorcida, os meus olhos são maus. E se os olhos são maus, eu vou tropeçar em qualquer coisinha. Porque a visão não está limpa, não está direita. Eu não consigo ver nada direito. Então, Jesus não está falando, eu comecei a falar isso, interrompi. Jesus não está falando sobre o globo ocular. Quando ele fala desses olhos, que são a candeia do corpo,
ele não está falando, necessariamente, ele não está falando do globo ocular, mas ele está falando do entendimento. É interessante isso. Ele está falando do entendimento, ou seja, o entendimento, o comentarista Mateus, ele diz que o entendimento é para a alma aquilo que o olho é para o corpo. Ou seja, o entendimento é para a minha alma, a alma, irmãos, é onde fica o centro da nossa vontade. Tá? É na alma que fica o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que me irrita, o que não me irrita. É na minha alma que está isso. Então, o entendimento é para a minha alma exatamente o que os meus olhos, globo ocular, é para o meu corpo. Do jeito que o meu globo ocular, esses olhos aqui, mostram para mim que eu vou ter dificuldade se eu for nessa direção, a falta de entendimento vai me fazer ter problema na minha alma. Por quê? Porque eu vou fazer o que eu quero sempre. É o que eu quero. E você quer coisa para dar mais dificuldade dentro de uma família, dentro de um lar, do que a nossa vontade? Não é? Eu quero isso aqui. Não, mas eu quero aqui. Não, mas eu acho que tem que ser aqui. Não, eu acho que tem que ser... A gente briga por coisas bobas, gente. Ninguém briga por coisas sérias, não. Quando chega a brigar por coisa séria, porque as pequenas já estão brigando, ó, há muito tempo. A gente briga por coisas bobas. As bobas vão se enchendo, a gente vai se enchendo, até que a grande vem e toma conta. Mas são as pequenas que a gente tem que observar. E, no geral, está voltado para a nossa vontade. Ninguém quer perder para o outro. Principalmente quando é dentro da mesma família. É interessante, eu estava na rua andando há uns dias atrás, e vinham 2 homens atrás de mim, depois eles passaram e eu vi. E um estava falando para o outro assim, ele tinha brigado com a mulher dele e estava falando assim, ela quer falar para mim tudo que vem na cabeça dela. E eu até peguei para mim, né? Opa, ó Deus usando aí a mula. A mula. Eles passaram e Deus usou a mula para mim. Ela quer falar, ela acha que ela pode falar tudo que está na cabeça dela. Eu queria ver, eles estavam de terno, né? Bem arrumado assim, era na hora do almoço certamente. Eu queria saber se ela fala para o chefe dela tudo que vem na cabeça dela. Claro que ela não fala tudo que vem na cabeça, porque senão eu já tinha perdido o emprego. Agora, para mim, ela acha que pode falar o que ela quer. E aí eles foram, né? E eu pensei, mas não é que é verdade? É verdade. Para o chefe, você não gosta, mas você faz cara de samambaia, como diz o outro, né? Eu não gostei, mas tem que engolir. É o chefe. Agora, para o marido ou para a mulher, é isso e muito mais. E tipo assim, é isso mesmo. E que segure essa, né? Se vira com isso aí, não gostou? Problema teu. Não é meio assim na nossa casa? É, por quê? Porque é família, porque está ali, porque já acostumou. O entendimento é para a alma aquilo que o olho é para o corpo. Ou seja, o entendimento, ele vem em nós, para a nossa alma, trazendo uma direção, guiando. O entendimento vai dizer para mim que horas eu posso falar, que horas eu tenho que calar porque já falei demais. Que horas que eu, como ele disse hoje pela manhã, né? Que horas que eu posso ser mais gentil? Que horas que não vale a pena responder que vai dar problema? Né? É o entendimento. Mas as famílias não querem ter entendimento. Não quer ter entendimento. A gente vai para a rua, trabalha, ou vai para a igreja, enfim, tem seus compromissos durante o dia, que a gente não consegue ser quem a gente é.
Porque aqui na igreja ninguém é quem realmente é. Porque senão a gente não tem amigos, né? A gente tem que sorrir quando não quer, né? Alguém falou alguma coisa que você não gosta, mas você consegue dar um riso assim. Né? Não é assim? Né, Beth? É assim. Né? Aquela postura, tem que ter uma postura de irmã, tem que ter uma postura de irmão. Então uma criança vem, molha a sua Bíblia, você vai olhar para a mãe dela e vai... É criança. Mas por dentro, se fosse gente da tua casa, você vai... Porque você não segura a tua filha, né? Não deu educação? Você tem um monte de coisa para falar, mas se for os da casa, os de fora, é criança. Então nós não somos isso que mostramos aqui. Nós somos lá em casa. Então, na rua, na igreja, no trabalho, no meio dos amigos, seja onde quer que for, nós somos uma pessoa que precisamos ser. Uma vez que entra dentro de casa, agora eu posso ser eu. Né? Enfim, eu posso ser eu. Então, como ali eu posso ser eu, segura as pontas aí. Porque toda aquela chateação do dia que eu tive que suportar, agora vai vir para fora. Não foi com você, mas vai vir para fora. Né? E aí eu sou uma defensora das crianças. É claro que eu não fazia assim com os meus. Eu sempre falo com os meus netos. Eu não era assim com sua mãe nem com seu pai. Mas não bate na minha neta perto de mim. Não bata no meu neto perto de mim. Me ofende profundamente. Hoje eu vejo que eles são indefesos, são coitadinhos, pequenininhos. Não era assim, mas hoje eu estou assim. Porque na criança é a primeira pessoa que a gente vai soltar tudo. Chegou com raiva? A criança vem brincar, sai daqui. A criança não sabe de nada, mas sai daqui. Se tiver cachorro, às vezes até eu penso, sabe? Às vezes eu penso de falar para alguém lá de casa, da família, assim, compra um cachorrinho. Porque até você bater no meu neto, na minha neta, você já chutou o cachorro. Né? Desconta no cachorro. O certo é que quando a gente entra dentro de casa, no final de um dia, a chateação vai aflorar, gente. Vai vir para fora. Vai chegar na mulher, mas até chegar na mulher, o marido sabe que ela vai responder, ou vice-versa. Então, até chegar na mulher, passa pelas crianças, passa pelo cachorro, né? Até chegar lá. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de visão boa. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ô, irmã, como é que eu faço? Então eu tenho que continuar fingindo que não sou eu? É muita pressão, vou infartar. É verdade. Mas você tem que ir para Jesus. Porque senão você não vai arrebentar com o teu emprego, mas você vai arrebentar com a tua família. Não é? E as crianças, ao contrário do que eu pensava 40 anos atrás, elas são perceptivas demais da conta. Quando eu percebo alguma coisa, meus netos, os menores, já perceberam, toda a vida. Então não adianta eu ser politicamente correta na igreja, com os meus amigos, com os irmãos, se eu chego em casa e eu me desnudo diante dos meus filhos, das minhas crianças, eu mostro quem é a Luciene. Que lindo, maravilhoso. Até ficar adulto e ver que era tudo uma farsa. Porque tem muitos filhos de crentes desviados e dizendo, igreja é lugar de farsa. Da onde eles tiraram isso? De onde? Da vivência, da experiência pessoal. Irmãos, é verdade que a gente erra tentando acertar. Eu sou mãe, eu sei disso. Eu errei muito, mas na época eu achava que era o certo. Mas na época não se falava tanto de família como se fala hoje. Então você não tem que errar porque eu errei.
Você não tem que errar, porque o meu avô errou na criação, achando que a Bíblia tinha que ser assim. Se não decorar, vai para o castigo, vai apanhar, porque tem que decorar a Bíblia. Eles erraram e você não tem que errar por isso. Peça ao Senhor para que você seja iluminado para fazer um outro caminho para a tua família, para que não tenha que passar por desgostos, como muitos passaram. Amém? Então, eu preciso entender que eu preciso ter um entendimento. Eu tenho que ter um entendimento para que essa candeia possa trazer claridade na minha vida conjugal. Essa iluminação vai trazer para o meu entendimento palavra, gente, não é nada demais não. É palavra, é aquilo. Não é tempo. É tempo de afastar. É tempo de calar. É tempo de deixar de abraçar. É tempo. É tempo. A Bíblia fala isso e você sabe, eu não estou te falando nenhuma novidade. A novidade que eu quero que você entenda é que você precisa de ter um entendimento dentro do que Jesus está falando. Se o teu entendimento for bom, o teu caminho vai ser bom. Se o teu entendimento for bom, você vai saber segurar na hora que você queria dar uma resposta. E eu gosto de usar uma frase assim, tem horas que a pessoa pede para ouvir. Tem horas que a pessoa pede para ouvir. E aí, eu tenho aprendido mais. Deixa eu dividir com você aqui o que eu tenho aprendido esses últimos dias. Quando eu acho que ele pede para ouvir alguma coisa, e às vezes sou eu que peço para ouvir também, e eu ouço, tá? Não tem ninguém bobinho lá em casa, não. É bem igual a vocês aí, tá? E aí, quando eu acho que ele está pedindo para ouvir alguma coisa, eu penso assim, eu acho que isso é Deus me dando uma prova. Vai que é Deus. E eu vou ser reprovada? Então, ó. Cala-te boca. Ele está pedindo para ouvir, Jesus, você está ouvindo? Mas às vezes ele está falando, e já aconteceu muito isso, depois eu vou reclamar, mas você falou isso, eu falei isso, falou, eu nunca falaria isso, você falou. E se bobear, dá uma briga do falou, não falou, falou, não falou. Aí eu fico, mas como é que ele pode falar uma coisa dessa e esquecer? Então eu comecei a buscar no meu entendimento, isso é Deus me colocando à prova. Deus nos coloca à prova. Quando seu marido ou sua mulher se levantar falando alguma coisa, te provocando, sabe o que é provocar? É provocar mesmo, gente, é provocar. Lembre-se disso, o Senhor pode estar me colocando à prova. Não é nada pessoal, eu estou falando que eu também faço, né? Olha aí. Você concorda que o Senhor nos coloca à prova? Você lembra do que ele pediu para Abraão? O que ele pediu para Abraão como prova? Ele pediu isso para mim e para você? Graças a Deus, não. Ele pede para a gente suportar alguma coisa para ouvir do cônjuge e a gente já não quer. Passe a olhar assim para o seu cônjuge. Passe a não responder o que você acha que deveria responder, pensando que o Senhor pode estar te pedindo. Fica calada, quero ver se você consegue. Quero ver se você consegue. Quero ver. Nessa hora, irmãos, eu vou te dar uma dica. Lembra de Abraão? Vira e mexe, eu lembro de Abraão. Ele não está me pedindo nenhum filho. Não mandou eu matar um filho. Só está mandando eu ficar calada. Eu consigo. Se você falar 20 vezes, depois você não fala mais. Pode parar de contar. Eu consigo. Pode parar, você não vai falar mais. Ele nos coloca à prova.
Por que Ele nos coloca à prova? Porque Ele nos ama. Por que Ele nos coloca à prova? Porque quando o inferno se levantar para ficar dentro da nossa casa, da nossa família, nós já fomos provados e aprovados. O objetivo da prova é ser aprovado. Porque senão, irmãos, qualquer coisa tem gente querendo descasar. Dá vontade de pegar um martelo e enfiar na cabeça da pessoa para abrir e para botar lá dentro. Calma, isso vai passar. Bons casamentos. Eu fico com dor na minha alma. Eu atendo gente que eu fico com dor na minha alma. Quer separar? Quer separar? Quer separar? Quer separar? Calma, gente, isso vai passar. Não, não vai passar. Quer separar? Quer separar? Foi, meu Deus, que coisa do inferno. É do inferno? É, mas o inferno não tem poder sobre mim e sobre você. Ele não tem poder. Porque nós temos o Senhor na nossa vida. Nós já fomos libertos do poder das trevas. Ele não pode continuar nos ameaçando. Então, em nome de Jesus, o entendimento é para a sua alma, para a sua vontade. O entendimento é para a sua vontade. Aquela coisa que a gente gosta tanto de satisfazer. Vontade. A mesma coisa que os olhos é para o nosso corpo. Quer nos ajudar a caminhar, a desvencilhar dos perigos, a desvencilhar dos problemas. O entendimento é para isso. E é exatamente isso que Jesus está falando. Ou seja, se os teus olhos forem bons, ou seja, se o teu entendimento for bom, se você conseguir discernir coisas com clareza. O que é discernir coisas com clareza, irmãos? Discernir coisas com clareza é saber que dali a 10 minutos aquilo já passou. É uma coisa, uma faísca que vem na hora. Às vezes a pessoa se irrita, chega irritado. Eu estou falando muito de marido e de mulher, porque hoje é só nós dois dentro de casa. Mas acontece quando se tem os filhos dentro de casa. O comportamento tem que ser o mesmo. Chegou pisando mais firme, e é uma coisa que me deixava fora de mim, era ver filho pisando firme. Filho não pode pisar firme perto de mim. Tem que pisar devagar, o que é isso? De preferência como corça. Ô, gente, eu sou a mãe. O que é isso? Bater porta? Jamais. Mas você vê que está meio assim? Pode ser só um momento. Não já chega quebrando tudo para dar espaço para o diabo ter onde trabalhar, não. Tenha sabedoria. Tenha o discernimento para discernir as coisas com clareza. Para perceber com facilidade. Essa não é a pessoa que eu criei. Esse não é o comportamento normal do meu filho e da minha filha. Vou deixar passar um pouquinho. Daqui a pouco vai voltar calmo. Isso deve ser uma decepção para o inferno. Né? Agora o filho ou a filha chega irritado. A mãe vai, ou o pai vai, se levanta com ira e vira bagunça, vira discussão. No mínimo, vira uma cara desse tamanho. Sabe Deus por quantos dias? Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor quer que a gente tenha o discernimento para saber transitar dentro da nossa casa. Glória a Jesus. Temos que perceber facilmente, de modo a fazer as coisas certas. Quer dizer, que Ele, o entendimento, guiará corretamente os nossos sentimentos e as nossas ações. O bom entendimento vai nos guiar a bons sentimentos e boas ações. Essa é a família que o Senhor tem para mim e para você. Bom entendimento dentro de casa, respeitando um ao outro. Todo mundo tem o dia mau. Todos nós temos o dia mau.
E às vezes a gente não quer respeitar o dia mal do nosso filho. A gente não sabe o que eles enfrentaram na escola, não sabe o que enfrentaram no meio dos amigos. Não sabemos. Mas queremos ser ríspidos com eles, com medo que eu era assim. Não, eu vou ser dura agora para que amanhã ele não faça isso de novo. Em nome de Jesus, calma. Seja flexível hoje. Se amanhã repetir, aí você fica na postura. Mas dê uma trégua. Porque seu filho, sua filha, também tem dias maus. Você me entende? Transmita para seus filhos, para seu cônjuge, o amor, a paciência, a graça de Deus. Isso é que o bom entendimento nos conduz. Esse entendimento, que é cheio de luz, ele quer nos conduzir nessa vida da melhor forma possível. É interessante que eu cheguei a pensar, certa vez na minha vida, que Deus tinha deixado o casamento só para castigar. Cheguei a um momento da minha vida, muitos anos atrás, Deus quis punir o homem, lá por conta do Jardim do Éden, então Deus deixou o casamento. Olha, até que morte separa. Se vira aí. Mas o meu entendimento foi se abrindo, eu fui buscando, eu fui lendo, eu fui orando, e entendi que não é isso, não. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. O pecado vem para atropelar tudo que Deus fez, mas uma vez que temos o esclarecimento, que os nossos olhos são bons, a gente pode entender tudo com clareza. Hoje eu entendo que Deus fez a família e deixou como exemplo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa linda. O Pai é aquele que se preocupa, aquele que trabalha. Não é isso que Jesus fala do Pai? O Pai está trabalhando, trabalha até agora. É assim, maridos, representando o Pai do céu. O Filho obediente, que Deus traçou um plano para ele e ele obedeceu, é o filho obediente que tem que ser dentro da nossa casa, e a mulher fazendo o papel do Espírito Santo, que é aquele que intercede. E não é assim que a gente faz com o filho? Filho precisa de uma coisa, a gente chega para o pai e pede aquilo com uma dor maior do que na verdade é, né? Filho precisa de um tênis, aí a mãe chega lá, mas olha, o tênis está ruim, mas a gente já diz que o tênis está acabado. Que está uma vergonha a criança andar com aquele tênis. Esse tênis está apertando o pé da criança, né? Nem é isso tudo, mas não é assim que a gente faz, irmãs? É assim que a gente faz. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é assim, que ele pega as nossas orações e ele leva com gemidos inexprimíveis. Aí eu pergunto, as suas orações são com gemidos inexprimíveis? Não, é meu Deus, meu Pai, olhe lá. Não. Mas a Bíblia diz que ele leva com gemidos inexprimíveis. Então, Deus fez a família para que ela tivesse como exemplo o céu. O que há de melhor é o que Deus tem para a minha família e para a tua família. Agora, ouvir as reuniões, as palestras, e não praticar, não adianta. Não adianta nada. Tem um texto, que eu estou fechando aqui, tem um texto que eu gosto muito, muito mesmo. E é difícil, às vezes, que eu não consigo encaixá-lo dentro de uma palavra que eu esteja dando. É Marcos, capítulo 8. E eu pedi para colocar. É a passagem do cego de Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, o que ele disse? Agora, como diz o pastor Tarsis, você pode fazer melhor, vai. Vejo pessoas e parece eu e você respondendo para Jesus. Você está enxergando, Luciene, sua vida, seu casamento,
Sim, estão enxergando Jesus. Eu até vejo pessoas andando que nem árvores. Estão enxergando alguma coisa? Olho mau. Visão distorcida. Viu? É possível enxergar. É possível enxergar. Porque ele era cego, então ele não enxergava nada. Agora, quando Jesus pergunta, você vejo? Eu vejo. Mas eu não estou vendo com clareza. Eu olho para o meu cônjuge, mas eu não estou vendo com clareza. Eu olho para os meus filhos, mas eu não estou vendo com clareza. E por não ver com clareza, eu tomo a minha posição segundo o que eu estou enxergando. Amo esse texto. Pode ir para o 25, por favor. Mais uma vez, Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo como? Claramente. Que a nossa oração nessa noite possa ser: Senhor, eu preciso ver a minha família de uma forma clara. Eu quero ver a minha família da forma que eu tenho que ver, da forma real. Quando eu vejo o real, eu consigo ter misericórdia, eu consigo ter compaixão, eu consigo ter paciência, eu consigo ter tolerância. Mas agora você percebe que isso não está no outro, isso está em mim. Eu não entender a necessidade do meu filho, eu não entender a necessidade do meu marido, o problema não está nele. O problema está em mim. Difícil da glória. É difícil da glória. Porque o problema está em mim. E reconhecer e puxar isso para mim é difícil. Mas é o caminho da vitória das famílias e da igreja do Senhor, porque a igreja é feita de famílias. Então, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nós tivemos hoje um conhecimento. Você pode colocar aí, por favor, na tela? Nós tivemos hoje um conhecimento a respeito desse texto que nós lemos, de Mateus 6, 22 e 23. Nós tivemos um conhecimento. Né? O que é o conhecimento? Conhecimento é um conjunto, é o conhecimento empírico, é o conjunto de informações que nós temos, né? Que não tem que ser comprovado, que eu consigo chegar a esse conhecimento através da minha vivência, através do que eu vivi, do meu dia a dia. Preste atenção, queridos. Cada um de nós tem um tipo de conhecimento, porque cada um de nós teve um tipo de criação. Certo? Eu tenho um conhecimento acerca de família. Meu marido tem outro. Meu marido foi nascido e criado na igreja. Papai e mamãe junto. Quantos anos de casado? 64? Ela não está ouvindo bem, mas eu acho que é 64 anos de casado. Eu não fui criada na igreja. Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos. Então veja que a informação de família totalmente diferente. Eu vivi num lar onde trair era uma coisa comum. Não tinha nem vergonha mais. Nem escondia mais. Ele viveu num lar que nunca houve traição. Então, cada um de nós tem um tipo de conhecimento sobre casamento, sobre esse assunto família. Cada um tem o seu. Mas existe o conhecimento religioso.
O conhecimento religioso é uma crença de verdades. Já muda tudo. O meu conhecimento de casamento ser um e o dele ser outro, fica de lado. Porque agora nós temos esse tipo de conhecimento acerca de família. O que eu trouxe de conhecimento na minha bagagem quando eu me casei, ele ficou anulado. Não foi assim. Foi uma luta para eu colocar esse conhecimento sobre o que eu já tinha. E ele também. Porque existe um conhecimento maior, que é o divino, que a Bíblia revela para nós. Então, quando nós temos esse conhecimento, e hoje nós tivemos um conhecimento acerca desse texto de Mateus 6, 22 e 23, dentro desse conhecimento bíblico, esse conhecimento ele nos leva a um comprometimento. Esse conhecimento, ele nos leva a um comprometimento. Esse comprometimento, o que é um comprometimento? É um compromisso, é uma entrega, é um envolvimento, é uma participação, é uma responsabilidade, é um empenho, é um dever. A partir do que nós entendemos hoje de Mateus 6, a partir desse conhecimento, nós temos em nós agora um comprometimento. E esse comprometimento, que é esse empenho, esse dever, ele tem que nos levar a um posicionamento. Se eu ouvir acerca de que os olhos bons me levam para caminhos bons, e eu entendi hoje que Jesus está falando do meu entendimento. Diante desse conhecimento, eu chego a um comprometimento que me leva a um posicionamento. Se eu não me posicionar diante desse conhecimento, perdeu-se tudo. Volta-se a estaca zero. Você está me entendendo, igreja? Esse posicionamento, que é um posicionamento? É assumir uma posição relativa a uma situação. Ou seja, nós estamos assumindo um posicionamento diante das nossas famílias. Eu não posso viver a minha vida familiar do jeito que eu quero. Mas eu tenho que buscar em Deus. E eu tenho que dizer, Senhor, eu quero estar contigo nisso aí. Eu quero participar desse entendimento de que o meu marido tem uma necessidade, de que meus filhos têm uma necessidade, de que a minha esposa tem uma necessidade. E eu me comprometo hoje, Senhor, diante desse conhecimento, eu me comprometo a viver pensando nisso. Ou seja, desde que a querida Joana me chamou para falar, que eu comecei a pensar no que eu vou falar. Eu podia estar brincando com o neto, eu podia estar viajando, eu podia estar me preparando para dormir, eu podia estar comendo pipoca, mas na minha cabeça estava, eu tenho que falar. Eu tenho que falar para a família, eu tenho que falar para a família, eu tenho que falar para a família, eu tenho que falar para a família. E isso não sai da mente, não. Você pode estar fazendo qualquer coisa que isso está lá na tua cabeça. Ó. Tem que falar para a família. O que eu vou falar para a família? Eu tenho que falar para a família. Porque é um compromisso. Quem é que passa o dia pensando, eu vou chegar em casa e vou ser gentil com a minha mulher? Qual é a mulher que está cansada do trabalho, da pressão do trabalho dela e pensando, chegar em casa, eu vou ser, ai, Senhor, me ajuda a ser bem gentil com meu marido, ele merece. Quem pensa nisso? Não.
Por quê? Como eu falei no início, em casa é a hora que eu posso ser eu. Que nós possamos sair daqui posicionados em olhar para a nossa casa, para a nossa família, como o Senhor gostaria que nós olhássemos. Ele te presenteou com uma família. O diabo tenta provar para nós que a família é um peso, mas não é. A família é uma bênção. E se ela não é, é porque nós estamos falhando. Porque o Senhor já fez de tudo. Está tudo pronto para que a gente viva bem em família. Mas é o coração endurecido, a dura cerviz, que nos impede de viver o que Deus reservou para nós. Amém? Eu quero te convidar a estar de pé. Nós vamos orar nessa hora. Como você vai sair daqui, amada, amado, do mesmo jeito que eu? Pedindo misericórdia a cada dia. Senhor, eu tenho que viver a Tua palavra. Eu quero alcançar aquilo que Tu tens reservado para mim. Sabe uma coisa que o Senhor Jesus não tolerava? Era a hipocrisia. Ele não tolerava a hipocrisia. E ele mandava ver, mandava a palavra mesmo dura para arrebentar, né? Raça de hipócritas. Gente, que homem é esse? Raça de víboras. Ele não poupava palavras. Ele não tolerava a hipócrita. E você acha que ele mudou? Por favor, fale alto. Você acha que ele mudou? Porque ele não mudou mesmo. E se ele não tolerava a hipocrisia, ele continua não tolerando a hipocrisia. E ele sabe exatamente como é que a gente é dentro de casa e como a gente posa aqui. Em uma de muitas conversas minhas com meu esposo sobre famílias desfeitas de pessoas que são líderes, grandes líderes, ele falou essa semana, deram alguma brecha, porque o diabo chegou e fez uma desgraça tão grande. Ele falou, deve ter dado muita brecha. Falei, alguma brecha. Falei, alguma? Deu muita. Porque até o Senhor cansar de esperar você se posicionar, ele é longânimo, gente. Ele não é Luciene, não. Ele é longânimo. Ele dá tempo. Ele detesta a hipocrisia. Aqui não é lugar de hipocrisia. Mas nós não temos coragem de ser quem somos de verdade. Porque fica feio. Porque não combina com a nossa roupa. Entendeu? Não combina. Mas está sendo tudo anotado por Ele. Acredite. Sabe quando você olha para um lado e para o outro e você só vê despencando famílias de liderança, de membros comuns, está despencando. O que aconteceu? Eu falei com minha filha essa semana, falei, tem horas que eu acho que Jesus voltou e eu fiquei. Porque é desgraça demais. Para todo lado. Como que o diabo vem tomando espaço em tantas famílias assim, gente? Como assim? E lá o Salmo 91, que a gente aprende assim, que a gente se converte. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. E de repente está todo mundo atingido, Dário. O que é isso? Então esse salmo perdeu a validade? Não perdeu? Então tem muita coisa errada. Eu lembro daquela mãozinha, sabe? Na parede caiada. Mene, tekel, fazem. Pesado foste na balança. E achado em falta. Deus tem escrito em muitos lares, na parede de muitos lares. Pesado foste na balança. Deus tem escrito, irmãos. E que essa mãozinha não apareça na minha parede nem na tua. Em nome de Jesus. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Hoje. Deixa de ser hipócrita. Porque Deus não se deixa enganar. Vai chegar a hora, gente.
Vai chegar a hora que vai desmontar. Aí a gente fica, como pode? Eu não faço mais isso, eu já sei como pode. Eu sei. Hipocrisia. Deus não tolera. E eu só tenho a dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Tudo que eu peço ao Senhor é que eu tenha um entendimento para saber me conduzir. Tendo um entendimento, eu vou ver a hora que eu devia calar, a hora que eu não devia tomar uma decisão e saber segurar a onda. Ninguém quer segurar mais onda. Ninguém. Ninguém. E o Senhor nos chama essa noite para uma conversa. A palavra final é hoje, é essa. Deus detesta a hipocrisia. E Ele é o mesmo. Então eu quero te chamar para que você tenha um posicionamento diante do Senhor, como mulher, como homem, como filhos, como pais. Posicionamento. Posicionamento é compromisso de me render, de me preocupar, de pensar a respeito de. Eu me posiciono hoje, queridos, como a mulher que eu tenho que ser, não a mulher que eu quero ser. É a mulher que eu tenho que ser. É a que está aqui. Eu não sei se você quer vir à frente. Não sei se você quer vir à frente. Eu quero te deixar à vontade. Mas se você quiser vir à frente para receber uma oração, se você quer vir à frente para que você se sinta mais segura dentro desse posicionamento, venha à frente. Nós vamos estar orando. Amanhã tem mais. Terça-feira tem mais. É a conferência da família. Conferência de família, para mim, quer dizer, sabe o quê? Os problemas das nossas famílias aqui dentro são desse tamaninho. E nós estamos prontas para ajudar aqueles que estão lá fora. Para mim quer dizer isso.